Olá! Aqui é o Dr. Tássio Lima Tavares, falando da página do Doutor Idoso. E hoje a gente está aqui ao vivo em um novo horário para a gente fazer um teste para poder ver como que vai ser essa interação aqui com vocês hoje, um pouco mais cedo. O motivo da mudança é exatamente porque o maior movimento aqui na página no Facebook é às 4 horas da tarde. Por isso que eu acabei pensando na gente começar a fazer essa live um pouco mais cedo, não só às 8 horas como habitualmente eu fazia. Obviamente é só um teste, só para a gente começar também a alterar um pouco mais as pessoas que estão assistindo, dar uma oportunidade de mais pessoas participarem das lives aqui com a gente, porque é algo que me falam bastante, é que assistir as lives depois é muito bom, mas participar ao vivo é melhor ainda, até porque a gente tem esse diálogo, vocês vão colocando as perguntas, eu vou respondendo, e a gente vai conduzindo o tema de uma forma completamente aberta, interativa, livre. Então vamos fazer esse teste, vamos ver. Como vocês devem ter visto aí na descrição, o tema de hoje é: tô com o corpo todo doendo, doutor. Vamos falar sobre fibromialgia. Vamos discutir um pouquinho sobre esse tema, que é muito comum também no público mais velho, muito comum no consultório, às vezes até mesmo no inicinho ali, no finzinho da fase adulta, no início da terceira idade. Então vamos lá, vamos tentar entender um pouco o que é essa fibromialgia. A fibromialgia, ela é uma doença que tem um mito e algum monte de erros e lendas que vão sendo construídas na cabeça dos pacientes e até mesmo de muitos médicos, que acabam conduzindo uma doença que tem cura, tem uma solução, um tratamento muito bom, tem uma resposta muito boa. Inclusive aqui na página tem muitas pessoas que já acompanham aqui, que relataram e deixaram o depoimento falando que conseguiram parar de tomar os remédios para a fibromialgia e dessa forma estão bem, sem sentir nenhum tipo de dor no corpo igual sentia antes. Então é exatamente isso que é a ideia da gente estar aqui nessa live hoje para poder aprender. A fibromialgia, ela é uma inflamação de diversos tendões do corpo. Então vamos destrinchar a palavra. Fibro, tendão, mial, músculo, algia, dor. Então é dor nos tendões dos músculos, tá? Esse é o significado da doença. Existem alguns subtipos, algumas situações em que isso pode ser desencadeado por algumas doenças autoimunes, algumas doenças mais graves, mas isso é a minoria dos casos. A grande maioria dos casos, a fibromialgia, ela é desencadeada por problemas mecânicos. Então a gente já falou de diversos outros problemas mecânicos aqui na página. Dor nas costas, dor nos pés, dor no pescoço, dormência nas mãos, dormência nas pernas, dor no quadril. Grande parte dessas dores, elas têm origens mecânicas, têm origens da parte ósseo-articular, no osso, na articulação. E aí, essas alterações, essas inflamações que acontecem nesses ossos, nessas articulações, são geralmente decorrentes de alterações posturais, erros mecânicos mesmo, postura incorreta, forma de agachar e pegar peso incorreto, aumento do peso. Então o paciente começou a ter um grande ganho de peso, e aí com isso, o que acontece? Ele acaba começando a ter uma mudança da sua postura e acaba desenvolvendo a doença. Com a fibromialgia é exatamente por isso. Só que aí a explicação é uma explicação que está lá nos meus primeiros vídeos, aquele alterações normais da idade, que é, com o passar do tempo, nós vamos tendo uma desidratação crônica do nosso corpo. Nosso corpo começa a ir perdendo água. Com o passar da idade, nós vamos ter um enrijecimento
tudo no nosso corpo vai ficando mais duro, mais enrijecido, menos elástico, menos móvel, com menos mobilidade. Certo? Então esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, com o uso crônico de todas as articulações ao longo do tempo, as articulações vão ficando como se fossem desgastadas naqueles locais que têm mais movimento. Por exemplo, o ombro. A gente faz muito esses tipos de movimentos mais simples. Mas dificilmente a gente faz um movimento mais amplo, uns giros. Por quê? Porque é um movimento que existe no ombro, mas é um movimento que existe no ombro que nós não fazemos no nosso dia a dia. A gente dificilmente faz um tipo de movimento desse, naturalmente, com o ombro. Só que o ombro ele está apto para fazer esse movimento. E isso serve para todos os outros. Uma coisa que eu tenho observado muito no consultório é que a articulação do pescoço, dificilmente as pessoas fazem. Isso, gira. Dificilmente as pessoas fazem isso. Então o que começa a acontecer? Inclusive muitos de vocês que devem estar assistindo, se forem tentar fazer, não vai, na hora de deitar aqui, não vai tanto. Às vezes para aqui, na hora de girar, nem vai para trás. Por quê? Porque a articulação vai ficando mais enrijecida. Por causa desses três motivos. Primeiro, por conta desse desgaste que vai acontecendo naturalmente só no movimento mais clássico. Né? A famosa história da água mole em pedra dura. Movimentos ao longo do tempo desgasta qualquer cartilagem e osso, e aonde ele movimenta mais está mais desgastado. O resto do movimento acaba que não recebe tanto, não é tão estimulado, então ele não vai fazer esse movimento tanto. Segundo, por conta do enrijecimento das articulações ao redor. Elas vão ficando mais duras, então na hora que eu vou fazer um movimento, ela está dura. E aí na hora que ela vai chegar no seu limite, ela estica, craquela, machuca e causa uma inflamação. E pode vir a virar uma dor crônica. E o corpo está desidratado. A gente perdeu líquido ao longo dos anos. Nós vamos perdendo, porque nós vamos passando a beber menos água. Então, se nós vamos passando a beber menos água durante a nossa vida, quando chegar lá na fase mais velha, o que vai acontecer? O nosso corpo tem bem menos proporção de água do que quando nós somos mais jovens. É aquela história. Um bebê nasce com 90% do corpo de água. 90% dele é água. Se tivesse como separar as células e a água, se a tela inteira aqui fosse o bebê, até aqui mais ou menos seria a água. Isso aqui tudo. Só isso aqui seria bebê, células. Né? Célula, proteína, carboidrato, músculo, osso, sais minerais, vitaminas. Só isso, o resto é água. Agora, quando nós vamos ficando mais velhos, até por volta ali dos 80 anos, aonde tem estudo, o que costuma acontecer? 50, 55% de água. Então até aqui na cadeira é água. Olha o tanto que agora que ficou espaço para as nossas células. Não significa que as células aumentaram. A questão é que a água diminuiu muito. Essa quantidade de células é exatamente igual a essas do bebê. Só para vocês terem uma ideia. A água que diminuiu bastante. Por causa disso, tudo fica mais lento, mais difícil, mais seco. E aí, os músculos, as articulações, os tendões vão ficando com uma limitação de movimento. O movimento vai ficando mais reduzido por causa disso. Então, beleza, são por conta desses três motivos principais. Tá, e aí, da onde que vem a fibromialgia? Falou e não falou da fibromialgia. Certo, com o passar, então, dos anos e por falta de manter essa grande mobilidade do corpo, alguns desses tendões dos músculos começam a ter as ites, as tendinites, as inflamações crônicas, ocasionadas por conta desse grande fator, por conta desses três motivos. E aí esses três motivos acabam machucando os tendões, aonde os músculos entram dentro do osso para se fixar, para permitir um movimento. E ali inflama. Inflamando naquele local, o que é que vai acontecer? Vai inchar, igual quando a gente inflama o cantinho da unha,
inflama um cabelinho, o que acontece? Incha, fica inchado, fica vermelho, fica quente e fica dolorido. Acontece exatamente isso nos tendões dos nossos músculos, e isso vai acontecendo no corpo todo. E aí, quando isso acontece no corpo todo, o corpo todo fica dolorido. E aí, o corpo todo estando dolorido, vai procurar o médico e, doutor, meu corpo inteiro tá doendo. Dói aqui no braço, dói na coxa, dói aqui nas costas, dói no pescoço, dói aqui no peito. Porque todos esses tendões, aonde os músculos entram dentro dos ossos, inflamou. E aí, na hora que inflama, ali, vai procurar o médico, não consegue resolver, achar uma solução muito fácil para isso. E aí entra uma situação que não é muito legal, mas é o que mais acontece e o que muitos de vocês provavelmente passaram ou vão passar. Vão procurar um médico e o médico vai virar e falar que isso é fibromialgia, isso aí é emocional, isso aí é psicológico, isso aí é da idade. Toma esse remedinho, mas você vai ter que aprender a conviver com esse tipo de dor. Isso é uma situação muito ruim. Por quê? Porque eu não estou dando solução nenhuma e eu estou jogando a culpa inteirinha para vocês. A culpa é vocês, aguenta, acostuma, se acomode com isso, porque é isso que vai ficar, você vai passar por tudo isso mesmo, e é isso. Poxa, não pode ser assim. Só que a partir do momento em que a gente vira e fala, não, vou trazer uma solução, eu tenho que acompanhar e tenho que conduzir esse caso para poder te mostrar que isso tem solução, que isso tem cura, e eu tenho que explicar. Então, quando isso acontece, quando o paciente chega com esse tipo de queixa e a gente vê que o quadro é um quadro de fibromialgia, que é um quadro de tendinite, a gente tem que dar essa orientação. Mas muitas das vezes o paciente também quer uma mágica, quer algo, e aí a gente precisa explicar e dar embasamento. Porque muitas das vezes as pessoas acabam ouvindo o vizinho, o parente, alguém sobre uma doença e acaba não ouvindo inclusive um médico. E o médico às vezes joga aquele monte de informações aí para vocês, não explica, não ensina e não faz você entender o que é, aí você vai simplesmente acabar recebendo isso tudo de goela abaixo. E aí receber esse tanto de informação de goela abaixo, não me convenceu, então acho que não é isso não, doutor. Tudo bem, você está falando, mas eu acho que não é isso, acho que meu caso é outro. E é isso que passa na cabeça de muita gente. E aí, passando isso na cabeça de muitas pessoas, elas acabam não fazendo o tratamento da melhor forma. Mas, ok, como que a gente resolve isso? Eu não falei que fibromialgia é uma tendinite, é uma inflamação dos tendões. Inclusive, uma das formas da gente dar o diagnóstico de fibromialgia é os tender points, pontos de tendões que estão dolorosos. A gente vai fazer palpação dos tendões. Aqueles tendões principais, na hora que eu palpar, deu uma dor maior, se depender, se chegar numa certa quantidade de tendões dolorosos, marcou os pontinhos ali e pronto, ok, o paciente tem a fibromialgia. Mas não adianta também eu só simplesmente virar e falar que é fibromialgia e não dar a solução. Como que nós resolvemos isso? Se é uma tendinite, a forma número 1, principal, de se resolver isso é com alongamentos. Alongamentos desses tendões, elas tanto curam, tratam e previnem tendinites. Então, o tratamento para tendinites são alongamentos. Então, essa é uma coisa que tem que estar na cabeça de todo mundo. Por mais difícil que seja, por mais incômodo que seja ter que fazer isso, essa é a solução que vai resolver 99% dos casos de tendinites. Porque quando você estica um tendão, então na hora que você começa a forçar esse tendão e mantém ele esticado, ele começa a forçar aonde esse tendão está sendo fixado no osso. E na hora que ele está ali fixado no osso e ele estica, ele força e estimula o corpo a aumentar a circulação sanguínea naquele local,
levar mais matéria-prima para a construção e estimular o reparo daquele tendão. É muito frequente pacientes que chegam no consultório com diversas dores no corpo inteiro, dor no pé, dor no ombro, dor no antebraço. Aí a gente vai, faz um ultrassom para poder ir lá, para poder observar como que esse tendão está entrando dentro do osso e observar se tem lesão. Porque se o tendão rompeu, teve ruptura do tendão, aí não vai ter ligamento, não vai ter alongamento que vai resolver. Porque o tendão não está ali mais, ele rasgou, separou, saiu do lugar. Então não tem como eu puxar uma porta se a corda não está amarrada na porta. Então se eu faço ultrassom e vejo que não tem nenhuma alteração naquele tendão, ele está íntegro, entrando dentro do osso bonitinho, então não é isso. Então é tendinite. Se for vários lugares do corpo, é fibromialgia. E aí eu preciso tratar isso com alongamentos. E aí é isso que a gente tem que estar aqui conscientizando e orientando todos vocês para, enfim, colocarem isso em prática e conseguirem ver o resultado disso acontecendo de verdade. Então, se a gente vai fazendo esse estímulo e vai alongando os tendões que estão doloridos, o seu corpo vai começando a estimular e reparar esses locais que estão com problemas. Uma coisa que eu falei para um paciente, que eu tive essa ideia de fazer essa comparação para ele essa semana, que eu acho que cabe muito bem aqui, é: vamos supor que você tem uma casinha lá na beira do rio. Você tem uma casa na beira do rio, só que você vai lá nessa casa uma vez por ano. Uma vez por ano. E aí, beleza. Quando você vai lá nessa casa, você percebe que quando chove, tem goteira, tá goteirando muito ali naquela casa. A pintura tá toda mofada, tem uns lugares que o reboco tá começando a cair. As torneiras estão pingando, mas você vai lá e fecha o registro principal, para de pingar, beleza? Na hora que você vem, você abre, mas as torneiras estão pingando. Tem umas janelas com os vidros quebrados. Então você vê que é uma casinha que está toda cheia de problemas. Mas você vai lá uma vez no ano, só para poder fazer uma pescaria ali, um final de semana, e aí vai voltar lá só no fim do ano que vem. Você vai fazer a reforma dessa casa? Você vai querer fazer aquela reforma da casa assim, deixar ela impecável? Dificilmente, só se estiver sobrando coisa demais para você fazer a reforma dessa casa. Por quê? Porque você vai lá pouco. Você usa muito pouco essa casa. Você usa muito pouco essa torneira e tem uma solução, vai gastar água. E se é na beira do rio, aquela água ali não está gastando, você não está pagando por ela. O reboco caindo ali não está te incomodando. Você chega, limpa, arranca o que tiver ali de sujeira no chão, joga fora. Janela quebrada, o máximo entra uns bichos, entra umas aranhas ali dentro, quando você chega e acha. Tem umas aleluia, algumas coisinhas ali no chão, a sujeira, mas você vai lavar, beleza. A goteira, se você pegar um dia que estiver chovendo, a goteira não vai te incomodar. Então nota que é um monte de coisinhas que podem atrapalhar, podem incomodar bastante a sua experiência ali, mas é um dia, você aguenta e pronto, você não vai reparar aquilo. O seu corpo é exatamente igual. Se eu não faço esses tipos de movimentos com frequência, eu não fortaleço esse músculo. Então a gente tem um músculo que é esse músculo aqui, ó. Tá vendo que ele tem uma voltinha que entra bem aqui e ele sai aqui do osso e ele vem para cá. Esse músculo é o deltoide. Ele só serve para fazer esse movimento. Se você não fortalecer esse músculo para poder fazer esse movimento, ele pode inflamar aqui e aí esse tipo de movimento vai ficar extremamente doloroso. Mas se você não faz esse movimento todos os dias, para que o seu corpo vai querer reparar esse músculo? Você não usa ele. Usei, levantei, deu uma dorzinha. Mas depois você vai fazer esse tipo de movimento depois, daqui mais ou menos um ano. Então, deixa ele aí. Não vamos gastar proteína, colágeno, creatinina, albumina, um monte de outras proteínas para poder fazer o reparo dessa musculatura, se a gente não vai usar ele. Para que eu vou reparar uma cartilagem do joelho se eu só faço aquela andadinha comum ali no meio da casa, aguenta a dor, mas
dá para aguentar? Para que eu vou gastar um monte de esforço do corpo para poder gerar aumento de circulação sanguínea, arrumar um monte de matéria-prima de cartilagem para reparar algo que você não está usando? Então é exatamente a casinha do rio que você vai uma vez. Agora, vamos supor que você muda para aquela casinha. Você vai aguentar viver todos os dias na casa daquele jeito? Aí não. Então se você está usando o músculo e está fazendo os estímulos, os exercícios de forçar o deltoide, fazer os movimentos circulares, levantar os braços, botar eles ali para frente e ficar levantando, e você vai fazendo esse estímulo dessa musculatura todos os dias, e a hora que o organismo começar a perceber que aquilo está muito doloroso, o que vai acontecer? Opa, vai lá, aumenta a circulação sanguínea, aumenta a ida de fibroblastos, vamos reparar essa cartilagem, vamos reparar esses tendões, porque aí, dessa forma, o que a gente vai fazer? A gente vai reparar a casa, porque você está usando aquilo muito. Esse é um ponto importantíssimo, interessantíssimo da gente bater nessa tecla, porque isso que vai fazer a grande parte das suas dores no corpo, da sua fibromialgia, desses incômodos que acontecem, começarem a serem curados, tratados e reparados, tá? Não é só isso, às vezes a gente realmente precisa entrar com algum tipo de medicação para poder te dar um pouco de suporte, porque não dá para você fazer tudo sem dor nenhuma, porque na hora que a gente começa com tudo isso, pode ser que as dores tendem a aumentar bastante. Mas, quando você vai fazendo e insistindo, o corpo não quer sentir essa dor. E aí, o corpo vai reparando. E isso leva um tempo, mas é mais ou menos ali um mês de atividade física e alongamentos constantes que vai fazer com que todos esses locais que estão inflamados comecem a ir desinflamando e assim voltar a ter aquela mobilidade que todo mundo deseja. Mas essa mobilidade só vai acontecer se você forçar ela e estimular ela para que ela aconteça. Tenho muita dor da artrose. Bem isso que o doutor fala. Então, Arinês, os doutores falam isso. Tem que acostumar. Tem que aprender a conviver. Isso é da idade. Só que isso tá errado. Eu não posso jogar a culpa só para vocês e não dar nenhum tipo de resposta, nenhum tipo de solução. E aí é exatamente isso que está sendo o grande intuito aqui na página, de tentar levar esse tipo de conhecimento para vocês. Levar um entendimento de que não é simplesmente acostuma, aceita e pronto. Se você vai fazendo o estímulo daquela articulação, daquele local, daquele tendão, daquele ligamento que está enfraquecido, o que é que vai acontecer? O corpo vai tendendo a criar uma forma de reparar e resolver isso que está incomodando e atrapalhando tanto, tá bom? Então, artrose no joelho, então vamos fazer os movimentinhos do joelho. Não é fazer os movimentos para ter muita dor, é fazer os movimentos para exercitar, para poder mostrar para o corpo que ele precisa fazer uma reforma no joelho, porque você está usando ele muito mais do que usaria no normal. Deus abençoe você e sua família nessa jornada. Obrigado. Essa jornada é nossa. Todos vocês que estão aqui acompanhando a página, participando, aprendendo, a gente vai cada vez mais tendo muito mais informação e conhecimento. Doutor, estou no hospital já internada, vou fazer cirurgia amanhã, mas estou acompanhando. Que bom, Marinete, fico muito feliz, que dê tudo certo aí nessa cirurgia que a senhora vai fazer amanhã. Então, que Deus te ilumine a sua cirurgia, que dê tudo bem, que corra tudo ótimo, e assim que você sair da cirurgia, estiver ali no pós-operatório, te espero aqui acompanhando, se tudo der certo, de novo na página. E aí deixa mais um comentário aqui pra gente, que a gente está torcendo pelo sucesso, tá bom? Que dê tudo muito bem. Muito obrigado pelas informações, que bom. Merineiro, espero que esteja gostando. Boa noite, boa tarde, né? Não é boa noite mais, boa tarde para todos vocês.
amo suas informações, bela paisagem. Pois é, hoje, 4 horas da tarde, dá pra poder vir aqui pra fora. Vocês estão vendo ali, tem uva. Esses roxinhos aqui é uva, tá começando a amadurecer agora pro Natal. Show, muita gratidão, você mudou minha vida. Nossa, Sueli, que bom então, fico muito contente por isso. Conta aí pra gente, o que foi que aconteceu? O que mudou na sua vida depois que você começou a acompanhar aqui a página? Boa tarde pra vocês. Já ouvi muito isso, doutor, dos médicos. Pois é, tem isso demais. Hoje eu falei isso exatamente para uma paciente. É muito simples eu virar e falar: nossa, isso aí é da idade. Isso aí é psicológico. Vamos falar um pouquinho já disso que falou. Isso aí é psicológico, fibromialgia é emocional. Primeiro, a gente tem que entender como que funciona a nossa percepção de dor. Certo? Como que funciona a percepção de dor no nosso corpo. A dor, ela é psicológica. Ponto. Não é 100%. Ela tem uma grande participação do nosso emocional, da forma como nós aprendemos a ver, a perceber essa dor. E ela tem um componente objetivo, um componente orgânico, que veio a partir do estímulo nos locais. Como que funciona isso? Já viram o que acontece quando você coloca o dedo numa ponta, num prego? Você tá lá o prego, você encosta, rapidamente você tira, antes mesmo de sentir a dor, certo? Por que isso acontece? Na hora que você encosta o dedo numa ponta muito fina, aí a gente vai lá da física, que é a definição de pressão. O que é pressão? É a força que a gente faz numa área. Se é a força que nós fazemos em cima de uma área, quanto menor a área, eu preciso fazer muito menos força para aquilo causar pressão. Se eu tenho uma área muito grande, então, por exemplo, a mão toda, e eu for apertar, dificilmente eu vou apertar e vai doer. Por quê? Porque a área é muito grande. Mas se eu fizer com a ponta do dedo, eu vou ter que apertar bem menos para causar a mesma pressão. E se eu pegar, por exemplo, um espinhozinho, deixa eu pegar um espinhozinho aqui. Um espinhozinho aqui de limão. Então eu tenho um espinhozinho de limão aqui. A força que eu tenho que fazer na palma da minha mão para ele furar é muito menor do que eu teria que fazer com o dedo para o meu dedo furar. O meu dedo furaria a minha mão? Possivelmente. Mas eu precisaria de uma pressão, de uma força, na verdade, não uma pressão, de uma força muito mais forte para poder conseguir perfurar, tá? Então, beleza. Então, a gente já entendeu como é que funciona essa questão da pressão. Então, na hora que eu pego, então a gente está vendo aqui o coisa. Na hora que eu pego o dedo e coloco na ponta do espinho e ele aperta, essa pressão causa, por conta de uma pequena força de uma vez, ela foi suficiente para poder matar e estourar algumas das células que eu tenho na palma da mão. Na hora que eu faço essa lesão dessas pequenas células, elas vão estourar e vão liberar ali no meio o conteúdo das suas células. E esse conteúdo acaba sinalizando para os nossos nervos que houve uma lesão celular. E eu vou estimular os meus receptores, que são os nociceptores, que estão os receptores de agressões nocivos, noce de nocivo. Então são receptores de atividades nocivas. Isso acontece quando células morrem. Isso acontece na grande parte da dor. Então quando eu espeto, quando eu corto, quando eu coloco a mão em algo muito quente, que vai queimar, vai estourar uma grande quantidade de células. E aí essas células que morreram vão liberar esse conteúdo e esses nossos receptores vão receber a informação. Assim que eles recebem, essa informação vai muito rápida para a nossa coluna. E a nossa coluna, ela faz parte do sistema nervoso central. O que é o sistema nervoso central? Tudo aquilo que tem corpo de neurônio responsável por raciocínio, por pensamento, atitudes rápidas. Então a gente não pensa só com o cérebro. Nós tomamos consciência com o cérebro, mas a nossa coluna, ela tem corpos celulares, ela tem capacidade de tomar atitude, de reagir. Então ela faz parte
do sistema nervoso central. Então, assim que eu espeto o dedo, essa informação vem correndo, vai lá para a minha coluna, aqui atrás. A coluna decide por si só, ela tem autonomia de decidir sozinha, e ela decide, tira o dedo daí correndo. Então a gente tira o dedo muito rápido. Encosta numa frigideira que está quente, encosta numa panela que está quente, encosta num espinho. Rapidamente a nossa coluna já decide, tira dali. A gente já tira rapidamente. Então esse é o chamado ato reflexo. Então ele é reflexo, por quê? Porque a nossa coluna está decidindo por si só, está decidindo sozinha o que fazer diante daquela situação. E aí depois que ela decidiu, ela informa a central, ela informa o nosso cérebro. Aí nós tomamos conhecimento do que foi que aconteceu. O nosso cérebro toma conhecimento, e aí aquela sensação do espeto, da queimadura, da dor, começa a ser percebida, e ela vai chegando aos poucos, e começa a ver que a dorzinha vai vindo mais simples, de repente ela vai aumentando e chega a começar a ficar incomodando, certo? Então nós percebemos por conta desse estímulo dos nociceptores que aconteceram. Se for uma sensação de aperto, são os receptores de pressão, que são os receptores de Pacini. Cada um tem um nome. Se for de temperatura, são os receptores de Ruffini. Se for os receptores de temperatura, tem um outro nome. Receptores de vibração, tem um outro nome. Receptores de estiramento, tem um outro nome. E aí vai. Cada um deles percebe esse tipo de estímulo e informa a coluna. A coluna dá uma resposta àquilo e depois se informa a central, informa a gerência, informa a diretoria, que é o nosso cérebro. Beleza. Então até aí nós percebemos que é tudo orgânico. Percepção de como que as dores acontecem para poder informar o nosso cérebro. Beleza. A partir do momento em que essa informação começa a chegar no cérebro, ela chega com sinais elétricos. Sim e não. 0 ou 1. Informação binária. Ela chega por meio de uma corrente elétrica. E aí o nosso corpo vai interpretar isso. E essa interpretação dessa dor, ela tem uma grande influência psicológica. Como nós fomos criados para aceitar essa dor. Então eles observaram, por exemplo, para poder chegar em todo esse estudo, lá na década de 30, 40, quando a medicina começou a ter uma grande evolução, eles começaram a observar, por exemplo, crianças que eram criadas em situações com guerrilhas, situações de tráfico, situações de treinamento para combate, treinamento para guerra, treinamentos pesados, em que eles eram submetidos a grande quantidade de sofrimento, de dor. E eles começaram a ver que quando essa criança envelhecia e ia se tornando mais velha, a percepção dela de dor era muito menor que outra pessoa da mesma idade, que nasceu do mesmo local, mesma estrutura física, que não teve nada disso. Por quê? Porque com o passar do condicionamento, a forma como ela foi sendo estimulada a lidar com aquele tipo de dor, ela ia moldando a sua percepção. Então, uma vez que ela era colocada para sentir dor, aí ela sentia dor, alguém virava e falava, não é nada, e colocava mais dor naquela pessoa, ela ia sendo condicionada, ia tendo uma alteração de comportamento para ela meio que passar a ignorar tudo aquilo. E aí, ela passa a ser mais resistente. E eles começaram a observar isso. Então, o que a gente chega de conclusão com isso? A forma como nós fomos criados, a forma como nossos pais nos ensinaram a perceber e interpretar a dor, diz diretamente como nós percebemos a nossa dor hoje. Ponto. Então aí a gente já começa a perceber que tem um fator psicológico, um fator individual muito alto para dizer se aquilo é uma dor mais forte ou uma dor mais fraca. O quanto você aceita e aguenta aquele tipo de dor. Esse é o primeiro. Segundo ponto é que quando nós estamos com algumas interferências, principalmente interferências emocionais psicológicas, como depressão, ansiedade, luto,
sensações de difícil de lidar, frustrações. Tudo isso interfere no nosso cérebro, como nós aumentamos ou diminuímos os neurotransmissores. E essa percepção de dor nada mais é do que neurotransmissores, como eu falei. E aí, na hora que essas alterações de neurotransmissores estão mais baixas ou mais altas, essa percepção fica alterada. Então, vou dar um exemplo. Vamos supor que eu espetei o dedo. Eu deveria emitir 15 liberações de serotonina. Beleza, eu deveria liberar isso no normal para poder sentir uma dor X. Aí, eu estou passando por uma situação de depressão. O que acontece na depressão? A serotonina começa a cair. E aí, se a serotonina começa a cair em alguns lugares do corpo, pode ser que, na hora que eu deveria estar liberando esses 15 para poder ter aquela percepção de dor, a serotonina está mais baixa ali no corpo. Eu acabo liberando, em vez de liberar 15, eu libero 10. E aí, a minha percepção dessa dor está alterada. Só que aí entra um ponto. Poxa, então vocês iriam pensar, poxa, então a dor é menor. Sim, só que lembra que tem a outra interferência. E essa outra interferência psicológica, ela inclusive modula essa dor. E essa modulação, para poder sentir mais ou menos, também precisa de serotonina. Então eu precisaria dar um ok ou não para essa dor com, vamos supor, 5 serotoninas. Mas a minha serotonina está baixa por conta da depressão. E aí, em vez dessas 5 para poder dizer que a dor era ok, que dava para tolerar, eu mando 1. E aí esse 1 para não dar um ok, a dor começa a ficar muito forte, mesmo que esse sinal seja de apenas 10. Não sei se vocês conseguiram compreender, porque a minha percepção, a minha modulação, o quanto eu reconheço ou não dessa dor, não foi feito. Então, só para poder ter uma interpretação, antes era 15 e eu precisava de 5 para modular. Então, 15 dividido por 5 daria por volta de uns 3. Se eu tenho uns 10 de estímulo e tenho só uma modulação, 10 dividido por 1 é 10. Então, a percepção dessa dor, nesse exemplo que eu estou dando, é de 10, enquanto a dor, na verdade, seria um 3. Então, ela é 3 vezes mais forte do que era normalmente, simplesmente porque eu estou passando por uma situação de depressão. Porque as minhas serotoninas no meu corpo estão baixas. Aí eu entro com uma medicação que é uma inibidora seletiva de recaptação de serotonina, ou seja, eu aumento essa captação, eu inibo a recaptação de serotonina. Então a serotonina tende a ir aumentando, né? Porque eu inibo a retirada dela. Se eu inibo a retirada, a serotonina aumenta. Então eu começo a aumentar a minha serotonina no cérebro. Se eu aumento a minha serotonina no cérebro, a serotonina para os estímulos vai aumentar e a serotonina para modular e entender essa dor também vai aumentar. E aí, às vezes, as dores tendem a ir diminuindo com o uso da medicação. Mas, como eu disse, essas dores, elas têm esse componente emocional, psicológico, mas elas também têm um componente orgânico, porque elas surgiram lá no tendão, nos seus nociceptores, por conta de uma tendinite, de uma inflamação. Então eu acho que desse jeito vocês conseguiram compreender como que funciona essa interferência e o quanto uma depressão e uma ansiedade, porque as duas diminuem a serotonina no cérebro, só que cada uma em uma área diferente, o quanto elas podem interferir e acabar afetando essa parte da nossa percepção de dor. Mas o problema da fibromialgia não é psicológica, ela teve uma origem orgânica por conta de uma tendinite. E a gente consegue trabalhar por meio dos alongamentos para poder melhorar e diminuir essa percepção. Gostei de ver a mata. Pois é, aqui no quintal é muito bonito. Você mudou minha vida também para melhor. Te amamos. Boa tarde para todo mundo. Boa tarde para vocês. Doutor, meu pescoço está inchado. Aonde que é esse inchaço? Aí teria que ver para poder fazer uma avaliação
do que é que tá inchado, se tá tendo dor, aconteceu depois de alguma coisa. Dá mais detalhes aí pra gente. Os médicos me disseram pra mim também. Isso é muito comum acontecer. Às vezes, inclusive, eu acabo falando quando você começa a perceber que o paciente ele tá muito resistente. Aí logo no primeiro impacto você vira e fala, mas você sabe que ele vai voltar depois, você vai ter mais tempo, vai conseguir ir trabalhando com o passar do tempo aquele tipo de informação, que a importância de se fazer tudo isso que eu estou orientando aqui, e aí numa segunda, numa terceira consulta, numa quarta consulta, a gente vai moldando o paciente para depois a gente chegar e ficar falando e dar essa orientação adequada. Eu tenho uma colega que ela fica acamada com dores. Eu disse para ela que tinha dores no joelho e nas costas e estava assistindo seus vídeos e melhorei muito. Olha só, que bom. Passa o contato para ela, vai passando, vamos espalhar, vamos fazer esses vídeos chegarem em mais gente, para a gente conseguir ir levando essas informações corretas para poder realmente melhorar. A minha vida mudou muito a partir do momento em que comecei a participar das lives, aprendendo cada dia mais. Obrigada. Por nada. Doutor, só falar em espinho já sinto dor. Elisa, não pode não. Doutor, só uma perguntinha. Tomou remédio de pressão de manhã e à noite, às vezes, eu esqueço de tomar. Posso tomar à tarde e à noite? Obrigada. Merineide, se você está esquecendo de tomar o remédio de noite, tenta tomar quando você lembrar esse remédio da pressão. O que não pode é ficar sem tomar. Porque se não hoje você não toma, a pressão está ok. Aí amanhã você toma a pressão, o remédio da pressão só de manhã, e aí de noite, como você ficou assim a noite anterior, ela vai subir hoje e você não percebeu. E aí vai começar a ter os problemas, né, decorrentes da pressão alta. Então o ideal é que ela não suba. Às vezes você pode tentar fazer e conversar com o médico de concentrar os remédios só de manhã. Então a gente faz uma dose mais forte de manhã para que ele dure o dia todo para você tomar uma vez. Tem pacientes que a gente não consegue fazer isso, porque a dor é muito forte, a pressão é muito alta, é muito descompensado, a gente não vai conseguir. Mas tem pacientes que a gente consegue, então tenta ver a respeito disso, tá bom? Mas quando você lembrar, você pode. O remédio tinha que ser tomado 8 horas da noite, lembrei 6 e tomei? Ótimo, pode tomar, tá bom? Boa noite, doutor. Fico feliz de estar com o senhor em sua palestra. Obrigado. Por nada, Maria Angélica. E fico feliz de vocês estarem aqui hoje, 4 horas da tarde, acompanhando a gente. Olha, tem 80 pessoas acompanhando a página. Hoje, vamos ver no sábado, porque hoje foi meio assim, primeiro dia que eu faço essa live nesse horário. Então pode ser que muitas pessoas acabaram não sabendo. Mas sábado vamos fazer ela 4 horas da tarde também, para poder a gente conseguir fazer pelo menos essas 2 essa semana. Na semana que vem, não sei, talvez eu volte a fazer à noite, tá? Mas eu queria só ver se eu iria ter essa receptividade de vocês, porque a gente vai pensando no futuro da página. Então, quem sabe lá na frente a gente faz 2 lives no mesmo dia, vamos fazendo várias lives todos os dias. Então, isso ainda pode ser que aconteça. Então, é bom ir testando o palco. E testando aqui o palco e ver quais são os melhores momentos para a gente fazer. Estatisticamente, 4 horas da tarde tinha uma audiência muito alta, né? Eu chego até 800 acessos nas 4 horas da tarde em um dia. A gente está aprendendo com o tempo, a gente está crescendo devagar, né? Então vamos lá. Fibromialgia e eu, velhas parceiras, grau altíssimo. O que antes parecia ser agulha nos ossos, com o tempo mudou para uma faca. Amenizou a quantidade de uma vez. Hoje, esporadicamente, ou menos uma vez ao dia. Fui sorteada. Tenho história de múltiplas ites. Aprendi a conhecer e conviver com os desajustes. Digo, tenho muitas ites, menos a frescurite. Diariamente digo para mim, disciplina. Ou, se o corpo está mais resistente a ter vida, faço de conta que acordo de novo, uma espécie de girar a chave mental. Superação. Brinco dizendo que sou Joseph Klimber, a vida é uma caixinha de surpresas. Porque conheço pessoas que não conseguem viver prostradas, sem vida. Exatamente, Elair. É uma boa forma de a gente tentar mostrar aí para as outras pessoas, dar exemplos para elas, que a gente não pode deixar a vida acabar e parar na cama. A gente tem que tentar dar a volta por cima,
ter um comprometimento de ir para frente e tentar fazer a diferença e tentar mudar. Se eu não quisesse fazer uma diferença, eu não estaria aqui com vocês fazendo essa live 4 horas da tarde de uma quarta-feira ou 4 horas da tarde de um sábado, né? Então, a gente tem que ter esse comprometimento, tem que estar sempre dando um passo de cada vez, sempre querendo ir adiante e ter essa boa vontade, essa perseverança de tentar querer fazer a diferença, às vezes na sua própria vida, não só na vida dos outros, que desse jeito a gente consegue melhorar a nossa capacidade, a nossa qualidade de vida, que eu acho que esse é o principal. É isso que a gente vem aprendendo cada vez mais. 2020 começou pela ONU a década do envelhecimento saudável. E a gente só começa a ter um envelhecimento saudável com a melhor qualidade de vida. E às vezes a gente precisa dar esse primeiro passo, passar a não simplesmente aceitar as dores, aceitar que eu vou ficar acamada, aceitar que é isso e minha vida é uma bosta e que eu estou envelhecendo pessimamente. Não, às vezes hoje pode ser o primeiro dia de um envelhecimento melhor. Por mais que você já tenha hoje 70, 60 anos, pode ser o primeiro dia de um envelhecimento melhor lá na frente. Mas só precisa de você começar a querer e fazer por si só. Lá na frente, as pessoas vão olhar e falar: nossa, mas você está bem demais. O que foi que você tomou? O que foi que aconteceu? E às vezes não foi um remédio. Foi simplesmente você decidir hoje. Às vezes 5 anos atrás você ter decidido que ia começar a fazer e tocar a sua vida de forma diferente. Então isso é uma coisa que é importante a gente colocar essa chamazinha, essa centelhazinha na cabeça, porque quem sabe ela cresça. E ela crescendo com as orientações adequadas, a gente melhora a nossa qualidade de vida. Certo? Vamos lá. Doutor, não posso levantar meu braço na altura da cabeça, dói demais. E não vai. O que devo fazer? Obrigado. Jackson, primeira coisa a gente tem que saber se não tem lesão de ligamento. Tá? Então, para isso, a gente precisa passar por uma consulta. E eu já vou dar uma adiantadinha aqui, que logo, provavelmente até semana que vem, eu vou ter notícias excelentes sobre consultas minhas na internet, digitais, virtuais, por meio da telemedicina. Então, estou dando uma organizada, já dando uma palhinha para todos vocês que estão aqui acompanhando, que provavelmente isso vai ser possível. Mas tá. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é ir numa consulta com o médico, para a gente observar, fazer um exame e ver se não tem lesão de ligamento. Não tendo lesão de ligamento, a gente sabe que isso é uma tendinite, é uma inflamação dos tendões e tem grandes chances de ser do deltoide ou do trapézio. Beleza, feito isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar devagar a ir estimulando essa musculatura para aumentar a circulação. Então esse estímulo é, por exemplo, com o braço esticado, a gente vai fazendo esse tipo de movimento, com ele aqui então, né, aberto, até você cansar. Porque quando você começa a fazer e começa a ver que o músculo está começando a ficar cansado, em fadiga, significa que aquele músculo está tendo uma circulação sanguínea maior. E aí se você vai fazendo isso, dia após dia, junto com o acompanhamento médico adequado, você tende a ir fazendo o reparo. Agora, se fizer ultrassom e tiver lesão dos ligamentos, aí infelizmente você vai ter que passar por uma cirurgia para poder fazer a fixação desse músculo de novo nos ossos, tá bom? Vou tentar, já vou fazer uma pequena promessa para o futuro para vocês, vou tentar entrar em contato com um ortopedista, colega meu de faculdade, para ele vir cá, para a gente falar um pouquinho sobre essas dores no ombro por causa de lesões e rupturas de ligamento, tá bom? Não falei com ele ainda, vou falar, mas já vou fazendo uma pré-promessa aqui para vocês, a gente voltar a fazer uma live com convidados, tá bom? E aí eu vou passando as informações e as notícias aqui no canal, para vocês conseguirem ir acompanhando. Mas inicialmente, Jackson, é isso que você tem que fazer, tá? Mas se você não quiser acompanhar e quiser já ir fazendo e tentando fazer alguns tipos de exercícios e alongamentos com o braço, pode ser que você já comece a fazer e comece a ter resultado com isso, tá? Antes do exercício, você coloca gelo, beleza?
Depois você faz o exercício e depois do exercício você coloca quente para estimular mais. O gelo é para poder dar uma adormecida e não doer tanto na hora do exercício. Depois do exercício você coloca uma compressa quente para aumentar a circulação e melhorar a inflamação. Doutor, Meire Cleide Vieira é minha querida irmã e está fazendo aniversário hoje. Manda um abraço para ela. Um abraço, Meire Cleide. Feliz aniversário para você, tá bom? E que você tenha um ótimo dia. E espero que você esteja acompanhando aqui a página também, gostando do conteúdo, tá bom? Então, um grande abraço e um feliz aniversário aqui do Dr. Tássio. Será que aumentou a audiência? Estou gostando desse horário. Então, é a primeira vez. Ficou mantendo ali no 60. Nas 8 horas eu cheguei já a ter uns 100, 110. Vamos esperar no sábado. É sempre muito precipitado tomar essa decisão só com uma live que foi logo a primeira. Mas já fica a primeira tentativa aqui nesse horário. Enquanto eu não estiver trabalhando, tiver essa possibilidade, eu faço esse horário. Quando eu estiver no trabalho, infelizmente, eu não consigo fazer. Mas esse horário é bem melhor mesmo, bem mais claro, eu posso gravar aqui fora. Meu quintal também é assim, ama a natureza, faz bem. Faz muito bem, sentar aqui e ficar só escutando o silêncio e recebendo um ventinho. Doutor, tenho muitas dores e tendinites, dores na coluna, túnel do carpo. Isso aí é algo que também tem muita interferência, muitos diagnósticos da fibromialgia, que é as tendinites, que tem um nome no caso aqui do antebraço, na síndrome do túnel do carpo, que é aqui. Vou falar de síndrome do túnel do carpo depois também, mas é as tendinites que é aqui nesses lugarzinhos que chamam epicôndilos. Então são as epicondilites, inflamações dos epicôndilos, que é aonde fixa os tendões dos braços. Então eles fixam aqui. Então aqui estão fixados os tendões que fazem isso. Aqui atrás são os tendões que fazem isso. As flexões e as extensões. Então, como eu já falei, essa parte a gente trata tendinites, a gente trata com alongamentos e os alongamentos trata e previne, tá bom? Então começa a fazer isso, Maria Helena, para poder você ir melhorando. E o túnel do carpo a mesma coisa. É uma inflamação que acontece aqui nesse retináculo, que é como se fosse uma fita que prende aqui. Então, se você começar a ir fazendo exercícios com o punho, apertar a bolinha, ficar fazendo os giros, alongamentos aqui do antebraço, dessas formas, por 30 segundos cada um dos exercícios, você vai tender a ir cada vez mais estimulando e alongando e melhorando tudo isso. Tá certo? Vamos lá. Tô fazendo físio para tendinite no ombro. Vou continuar em casa. Obrigado pelas informações. Por nada, amada. Doutor, talvez fugindo do assunto, ao levantar senti uma ardência nos quadris, dificuldade para caminhar. Devo procurar um ortopedista? Não é muito fugindo do assunto, Rose. Mas essa ardência no quadril e a dificuldade pode ter sido por conta de uma compressão dos nervos aqui na região da coluna. Mais ou menos o vídeo que a gente falou semana passada, de dor nas costas. Aquela protrusão discal, provavelmente por uma questão de postura. Então, nesse caso, tente ver se policia mais na postura ao sentar, como você senta no sofá, como você senta na cadeira, como você abaixa para poder pegar alguma coisa. Então, dê uma policiada dessa forma, porque pode ter sido isso, e comece fazendo uns alongamentos nas costas desses músculos, porque pode ter acontecido esse tipo de fisgada, esse tipo de dificuldade, ardência pontual, porque seus nervos estavam encurtados. E aí na hora que você fez um movimento muito rápido, o que a gente falou no comecinho da live de hoje? Não estava acostumado, não estava bem laceado o bastante para poder fazer um movimento mais brusco. E na hora que você foi levantar, acabou forçando demais o nervo, ele deu aquela rompida, deu aquela craqueladinha, aquelas micro machucadinhos, inflamou e causou a perda de força e a ardência. Então pode ter sido por causa disso que aconteceu. Então isso aí pode inclusive indicar que você não está fazendo os alongamentos na quantidade adequada. Precisa fazer isso. Ó, gente, espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado desse novo horário.
aqui à tarde. Sábado vamos fazer de novo. Aguardem boas notícias, a página não está parada, a gente está aqui 2 vezes por semana e um monte de coisas acontecendo aqui no background para poder trazer muitas novidades para vocês aqui nesse fim de ano, para o começo do ano que vem, para a gente começar 2021 muito ótimo, tá bom? 2020 foi o ano de nascimento aqui do Doutor Idoso e 2021, se tudo der certo, vai ser o grande ano de crescimento aqui da página, tudo graças a todos vocês. Antes, não menos importante, não podia deixar de agradecer e dar um muito obrigado a Sueli Bergamo, que foi a nova superfã aqui da página essa semana. Então, muito obrigado por ter entrado, conhecido, se envolvido aqui na página, participado, assistindo os vídeos, curtindo todas as nossas publicações ao longo do tempo, que parece que é assim que você adquire o selo de superfã. Curtindo tudo, comentando sempre, e inclusive as postagens anteriores, as postagens antigas aqui da página. Nós estamos com esse vídeo de hoje, com 40 vídeos, então é muita coisa. Se você entrou e descobriu a página agora recente, saiba que tem 40 vídeos aqui para baixo. Então vai baixando, vai correndo, que você vai encontrar um monte de coisa muito interessante. Coisas lá do comecinho da página que eu cito até hoje, que são importantíssimas, tá bom? Então é isso. Espero que tenham gostado, espero que tenham aproveitado a live de hoje. Um grande abraço aqui do Doutor Idoso e tchau, tchau!